Obrigado pela vinda na inauguração do comitê do nosso companheiro candidato a vereador, Heriberto Kosuto. Antes da gente passar aí a bola para a gente ouvir o Kosuto, o Tonete, o Valmir, queria deixar algum recado para vocês. Primeiro que amanhã continua a campanha, né? Vou falar primeiro de amanhã, depois a gente fala de hoje. Amanhã, 1h30, na frente do comitê, a gente vai estar se encontrando, então come aquele macarrão com frango rápido, que a gente se encontra no comitê 1h30, que nós vamos fazer um corpo a corpo na região do Guerreiro. Ok? Então, a gente almoça rapidinho, vem para frente do comitê, a gente se encontra às 13h30 para a gente poder fazer esse corpo a corpo no domingo, que para nós é muito importante. A gente tem pouco final de semana, a nossa campanha está crescendo, e é preciso, né? É necessário que a gente possa se doar um pouco mais agora nessa reta de chegada. Hoje, inaugurando agora o comitê do Kosuto, a gente já sai, rapidão também, nós já vamos para a inauguração do comitê do João Brito, que fica ali no colégio, na frente do Colégio Cívico, né? Um pouquinho para frente. A gente também inaugura rapidão, 15, 20 minutos, e a gente volta no corpo a corpo lá na região do Bom Retiro, mais especificamente nós vamos fazer São Pedro e Santa Elisa, até umas 6 horas da tarde. Ok? Sem mais delongas, passo a palavra aí para o nosso candidato a vereador, se Deus quiser, nosso vereador a partir de 2013, Heriberto Kosuto. Bom, obrigado a todos aqui, nós estamos nessa casa, é interessante que nessa casa nasceu a mãe do Gabriel Corvinho. Cheirei trombeta. Olha, depois na internet o convite para a Rua, já me ela está lá no Tocantins, a puxa vida, eu nasci nessa casa. Então a gente já tem uma energia positiva aqui. Mas eu quero iniciar falando que eu tenho muito orgulho de estar aqui numa chapa que tem companheiros como o Léo, como a Sofia, o Eduardo, a Ayrton, a Cleide, a Rose, a Cecília, o Cristiano, que são verdadeiros guerreiros. E vocês podem dar certo que nós estamos fazendo uma página bonita da história da vida, tá? Com coragem, com determinação, com vontade de fazer alguma coisa nova na cidade que tanto precisa. Eu tive a honra de ser vereador do PT, aliás, o primeiro vereador do PT na história do América, em 2 mandatos, de 88 e 92. E era o único vereador. Muitas vezes acontecia se enconchavam os 2 partidos, né? Em salas fechadas, eu ficava isolado no plenário, sozinho, porque eu não participava daqueles conchavos. Eles brigam tanto na campanha, mas na hora que é para prestar as contas, erradas, eles se acertam e fazem conchavos. Foi assim com a verba da educação, por exemplo. O Vitória e o Marcos tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas porque não aplicavam devidamente as verbas da educação. Mas na hora da Câmara votar, eles se acertaram e aprovaram as contas dos 2. E o único voto contrário naquela época foi o meu, evidente que até corri na sala ao lado, peguei uma revista, cortei uma faixa preta e coloquei no paletó como luto, como protesto que estava acontecendo naquele momento. E essa é a luta que nós temos que fazer, né? De mostrar a diferença, de mostrar que a gente pode fazer algo diferente. Mesmo, nós estamos fazendo agora a discussão da questão do reajuste de 80% dos salários dos vereadores. Eu não quero ser eleito vereador, também tenho certeza que você, Maria, seus companheiros, não querem ser eleito vereador, para a gente ser olhado como inimigo do povo. Não é? Como aquele que só quer ter benefícios para si próprio, para se auto-beneficiar. Eu quero ser eleito vereador para ser parceiro do povo, para estar junto na luta do povo. E reajustar o salário de 80% nesse momento é dizer que é inimigo do povo. Não é? No Estado lá. Aí falam, acusam a gente que isso é demagogia, que é... Como demagogia? Como demagogia? Não é demagogia. A política já está tão desgastada. Aí os vereadores que aumentam o seu próprio salário em 80%, passando de 4.500 para 9.000, são desrespeitos, então parece até uma provocação. Eu acho que os vereadores têm que ser remunerados, bem remunerados, para fazer um bom trabalho, mas não fazer esse tipo de atitude. Lá em 1990, não sei se vocês sabem, a Câmara Municipal de Valinhos foi uma das primeiras do Brasil a acabar
com a aposentadoria precoce dos vereadores. Os vereadores se aposentaram, sabe com quantos anos? 35 anos de trabalho? Ou como professores, 25? Não, os vereadores se aposentavam com 8 anos de trabalho. Isso? 8 anos. Então tinha vereador lá, o Gin Ramos, o Saragioso, o Chacota Cássio, que já eram aposentados por ter tido um mandato de 8 anos. A Câmara de Valinhos, graças ao trabalho do vereador do PT, com o trabalho do presidente da Câmara, que era muito sério na época, o doutor Guilherme, foi seguramente uma das primeiras câmaras a terminar com essa aposentadoria vergonhosa que era 8 anos de mandato. E nós estamos nessa batalha para eleger uma bancada forte de vereadores do PT. E o que nos anima, e eu acho que está sendo diferente nessa campanha do que foi nas anteriores do PT, é que, com todo respeito aos outros candidatos, primeiro porque eu também sou candidato, nós temos um candidato que é concurso. É um candidato que é um candidato que onde ele vai, ele conquista o voto. Quem conversa com o Tomé acaba, se não já decidir na hora, pelo menos vai balançar. É isso que a gente tem sentido e ele gosta de conversar. Nós atrasamos para chegar aqui porque ele gosta em cada canto, em cada pessoa, até mesmo com o carro que estava fazendo passeador, o candidato ele parou para conversar e falar da campanha. Então, eu acho que é uma oportunidade histórica, uma oportunidade única, que nós temos junto com o Tonete, junto com o Valdir Moncada, que é também uma pessoa conhecida, respeitada, de família respeitada, uma oportunidade que nós temos de escrever uma página bonita da história de Valinhos, e que essa escritura não vai ser feita apenas por mim, por o Tonete, por o Valdir, mas será feita por cada um de nós. Estamos nessa batalha e vamos continuar fazendo isso. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Mais um comitê hoje, né, de 3, esse é o segundo, né, que a gente está inaugurando. Esse aqui é um ponto estratégico, eu achei interessantíssimo esse ponto aqui, né, muito bom. E eu acho assim, a gente está incomodando mesmo, porque a última entrevista do Maíra, agora na sexta-feira, isso é bom falar sobre isso, ele está pegando todos os tópicos do nosso programa de governo e falando para a rádio, são nossos tópicos, né? É o nosso programa de governo. Irrita do lado, mas por outro lado, você vê que a gente realmente está incomodando. Eles estão usando as carreadas também, né? A gente deu início nesse sistema, daí a pouco está todo mundo fazendo a mesma coisa. Hoje colocando 3, né? Usando 3 já. Então, eu acho que assim, a gente está realmente incomodando, isso é um bom sinal, né? Por outro lado, é um bom sinal. E só para reforçar isso que você falou, do Bonete, tem toda a razão com relação a isso. Eu vou passar só relembrar, quando ele foi na faculdade, no 2007, no 4º ano de Direito aqui na FAB, ele foi convidado pelo professor, no Tribunal de Contas, inclusive, o professor Wilson, lá do Tribunal de Contas de São Paulo, que é um dos meus professores da faculdade, e ele foi dar uma palestra do EVA, né? Foi uma sexta-feira, olha que incrível isso, uma sexta-feira, o pessoal não quer, tipo assim, daqui não tem uma sala, não quer subir de sexta-feira, né, sair, tomar alguma coisa. E ele chegou, começou a palestra às 7 horas, que a hora era 7 às 10 da noite, e ele começou a falar, ele levou o advogado também do EVA, o doutor André, né? E foi falando, começou primeiro o doutor André, depois ele continuou falando, o pessoal não saiu da sala de aula, nem intervalo, e a hora que ele terminou a palestra, o pessoal ficou de pé e aplaudiu. Então, aí eu percebi, né, a gente tinha um projeto com você, mas aí eu percebi o carisma, a pessoa especial que ele é, e eu acho que isso aí vai fazer toda a diferença nessas eleições. O pessoal não tem nada disso, não tem a paciência que tem de parar conversando com todo mundo, a gente tem que puxar e arrastar ele, né? Eu vou na frente, daí a pouco ele chega, mas é difícil, porque ele quer falar o programa de governo inteiro para todo mundo, né?
E tem que falar, na verdade, o pessoal tem que conhecer qual que é o plano de governo, tudo, né? E é muito interessante isso. Eu acho que isso aí é uma das coisas que foi daí que deu start em mim também. Eu saber a pessoa especial que você é, que você vai melhorar essa cidade, vou te ajudar para o teu lado, seja uma secretaria ou seja um todo. Eu não vou querer ser um prefeito, um vice-prefeito que fique sentado, inútil. Eu queria arregaçar as mangas e fazer o que eu sempre soube fazer na minha vida, administrar. Desde os meus 16 anos eu faço isso. Eu só sei fazer direito, mas eu volto a falar. O direito foi feito só para me ajudar a complementar a minha profissão de administrador. Eu sempre soube fazer bem. Né? Eu estou do teu lado, né? E o tempo todo, para ajudar, contribuir, se a gente ganhando essa, se a gente for reeleito na próxima, vai ser interessante, porque a Valinha está pedindo isso. A gente vai ter uma reunião agora dia 30, dos lojistas do centro, está marcado aqui, ó, você acabou de ver aqui na tela, né? Tem mais de 20, a gente vai fazer convite, vai vir muitos mais ainda, e eles estão desesperados. Mais 4 anos, Valinhos cai na falência plena. Essa administração de hoje não tem mais o que falar, está todo mundo falando o mesmo discurso. Precisam disso aqui, vocês vão poder fazer para nos ajudar, desafogar esse centro, dar uma gestão de ânimo. Então, sempre os bairros estão nesse fala, né? Esse bairro que a gente vai visitar agora, né? Esse problema de droga, tráfico, isso aí está abraçando Valinhos feio. Então é isso, a gente está aqui para correr, para abraçar essa vitória e mudar essa situação, né? Então é isso, vou passar para o Tonete. Bom, pessoal, na verdade, assim, eu agradeço tanto o Heriberto quanto o Murilo pelas palavras, mas eu acho que aqui tem um grupo que sonha uma cidade diferente, sonha uma cidade melhor, uma cidade que realmente inclua, que tenha, assim, eu paro para conversar com as pessoas, porque as pessoas querem conversar. As pessoas querem atenção, querem passar o que elas passam quando não são atendidas decentemente, com dignidade na saúde, quando elas não são atendidas pelo poder público, são esquecidas. Então, assim, eu sei que é uma campanha política, a gente tem pouco tempo para fazer, mas não dá para não ouvir as pessoas. Isso vai ajudando a gente a ter mais clareza e mais certeza de que o que nós estamos fazendo aqui, hoje, todos nós, todo mundo, todos os candidatos, né, da coligação, que estão na rua, todo mundo que está trabalhando, está ajudando a gente nesse processo, seja apoiando, seja diretamente envolvido, a gente tem que ter a clareza do seguinte, que tanto o PSDB quanto o PMDB, as duas coligações, como o Heriberto disse, historicamente representam a manutenção do que a cidade é hoje. Uma cidade segura, uma cidade que não permite desenvolvimento econômico, social pleno, que não respeita as questões ambientais para poder garantir qualidade de vida para as futuras gerações. Como a gente disse na reunião com o ex-juiz da cidade e com o Luiz Pedrosa, que nos apoia, tá? Ele é ligado ao início da palavra, você conhece ele disse todas as vezes que nos apoia, que puder vai estar fazendo pela gente, assim como outras pessoas. Isso é importante a gente frisar a lei, a gente está juntando os comerciantes da cidade para que a gente possa dialogar e apresentar alguma proposta diferente do que está sendo implementado na cidade. Assim, são vários setores que vêm se unindo a nós nesse processo, coisa que dificilmente aconteceu no passado, até em virtude da própria história da cidade. A conjuntura hoje nos favorece. É isso que a gente tem que compreender. A conjuntura nos favorece. As pessoas querem renovação, querem mudança. Um ciclo político se fechou. Uma nova página da história da cidade tem que ser construída. E nós já começamos a fazer o primeiro capítulo. Esse processo nosso, dentro do PT, de vir, de se colocar, de fazer a transformação, de se propor a fazer o debate político qualificado dentro da cidade, junto com os partidos aliados, são, na verdade, espaços políticos para que outros setores, como os servidores que estão aqui, Cristiano, o Eduardo e outras pessoas que se colocaram contra, desculpa, o Marcelo também, o Marcelo está com a gente até antes de tudo dentro da ONU,
fazendo um enfrentamento, começou fazendo um enfrentamento com o sindicato, que é mais um dos instrumentos dentro dessa política podre da cidade. O presidente do sindicato é um servidor, é um comissionado que se afasta, recebe salário para deixar o trabalhador, o servidor concursado, super vigilante, sempre por baixo, sempre seguindo o que o prefeito quer. Então, assim, nós estamos lutando contra uma estrutura já consolidada e que a sociedade percebeu que já está na hora de fazer a movimentação. Então, não sei se toda ela conscientemente, mas pelo menos uma parte dela conscientemente sabe que isso tem que ser alterado. Quem não quer alterar? Quem se beneficia do que está instalado aqui hoje? A gente tem que deixar claro, tem que fazer esse debate na sociedade. Você não quer mudança? Você não quer mudança porque de alguma forma você já recebeu algo ou está querendo receber algo desse sistema que está implantado. E não é todo mundo que recebe ou quer receber algo disso. A gente tem que falar para as pessoas isso. Nós não fazemos parte do que está aí até hoje instalado. O que nós propomos é a mudança verdadeira na forma de fazer as coisas acontecerem. O exemplo do Heriberto, da Cecília, dentro da estrutura como vereadores, se posicionar contrário a tudo isso. É claro, os melhores candidatos a vereadores estão nessa coligação. Raro algumas exceções, mas a maioria são pessoas íntegras, pessoas que querem a mudança da cidade, pessoas que estão de fato preocupadas com o futuro das próximas gerações do nosso município. É esse o debate que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que levar para as pessoas. Nós não estamos aqui para simplesmente ocupar o lugar deles e repetir os mesmos erros, repetir as mesmas falhas que eles tiveram e ainda têm hoje. Que isso nos diferencia. Isso faz com que a gente possa andar de cabeça erguida na cidade e falar nós somos contra o aumento de 80%. Mesmo sendo candidatos a vereadores, nós defendemos o que é justo, o que é correto na cidade. É demagogo? Demagogo é a posição deles. Demagogo é a posição deles, de fingir que defendem o povo. Porque ali defendem setores imobiliários, defendem setores de pequenos interesses dentro da cidade e grandes interesses econômicos. Isso é claro. Se a gente for colocar na lista, a gente nomeia um por um. E diz com quem estão ligados e para quem trabalham. Não é. E assim, vou falar aqui para todos os nossos candidatos a vereadores, da coligação toda que estão presentes. Nós vamos inovar, através da proposta que a gente depois discutiu, nós vamos inovar a forma de vocês fazerem política na cidade. Mesmo eleitos, vocês fazem política o tempo todo com a comunidade se relacionando. Nós vamos mudar isso. Porque o papel do executivo vai ser o papel fomentador do movimento de todas as comunidades na cidade. Nós vamos fazer gestão pública com a participação direta das comunidades. E aí o papel de vocês não vai ser o papel deles de ficarem sentados na Câmara. Vocês vão ter que ser os agentes da transformação dentro de cada um dos territórios. Vocês vão ter um trabalho muito mais amplo do que é o trabalho realizado hoje por esses que se dizem vereadores. Então vai ter que ter uma rede muito bem montada com as assessorias. Nós vamos discutir isso junto, dentro do gabinete. Não para poder ter a população junto com a gente, mas para fazer com que a população entenda que ela é responsável por que a gente tem hoje. E para que a gente não volte a ter o que a gente passou nesses últimos 40 anos, ela tem que assumir o papel de protagonista dentro da cidade. Do jeito que nós fizemos dentro da Associação Arco-Vida Ambiental, que nós tomamos pela mão a regra da discussão do desenvolvimento sustentável da cidade, e a população entendeu grande parte do movimento, porque nós não ficamos esperando a população vir até nós, nós fomos até a população. Fizemos um movimento. Aqui nessa cidade nunca teve audiência pública com 300 e 500 pessoas, como o que a gente conseguiu naquele período na cidade. Mas foi pontual. Agora, na administração pública, nós temos que fazer com que isso seja a tônica do município. Para, de fato, ter um município que as amarras sejam rompidas e que as pessoas possam ter, sim, o seu trabalho no seu bairro, com a sua carrocinha de cachorro-quente lá no São Luís, com o garapeiro lá no São Bento, que hoje a prefeitura faz questão de impedi-los de trabalhar.
e pedidos de trabalhar impedem que as pessoas tenham acesso a esses serviços, que por mais simples que sejam, são necessários dentro da cidade. Então, do menor ao maior, nós vamos trabalhar nessa política. E agora é o seguinte, eu peço para todos vocês que vamos continuar a ampliar nosso trabalho. Porque nós já estamos em segundo, nós encomendamos pesquisa, vai sair, tenho certeza absoluta, nós estaremos na frente do Cleiton Machado, como já estamos tecnicamente empatados. Vamos largar esses tucanos para trás, porque a cidade não quer esses caras do governo também, tem que deixar claro. Foram pedir dinheiro, isso também foi pedir dinheiro para o empresário da cidade e falou, não, nós não vamos pôr dinheiro em vocês, não, nós vamos apoiar a candidatura de vocês. Isso é um bom sinal. É um bom sinal porque as pessoas entenderam que tanto um quanto o outro vai ser a mesma coisa, e estão querendo mudança. E nós representamos essa mudança. E nós temos que fazer campanha forte, ampliar os nossos contatos cada vez mais, para que a gente continue a crescer. Falta agora, a gente vai entrar com o visual de campanha. Eles já colocaram placa em tudo quanto é lugar da cidade. Vocês já perceberam? Já esgotaram a possibilidade praticamente de placa deles. Agora, nós não vamos colocar placa nos mesmos lugares que eles. Nós somos diferentes. Não porque nós somos melhores ou piores, nós somos diferentes. Nós pensamos de forma diferente. Nós não vamos fazer campanha nos mesmos espaços que eles estão fazendo, colocando as placas, porque vai ter mais uma no meio de monte. Nós vamos pegar os nossos apoiadores, os nossos amigos, e vamos colocar placa na casa deles. Pessoas que, como nós, pensam na mudança da cidade. E aí vai ser o diferencial. Porque eles estão colocando placa só pensando no visual de marketing político. Mas ali a gente passa do lado do Alves de Aranha, tem mais placa lá do que em qualquer outro lugar da cidade. As pessoas estão oferecendo espaço. Exatamente, as pessoas estão solicitando que a gente coloque placas, estão oferecendo terreno, estão oferecendo a própria casa para fazer isso. E esse é o diferencial. A hora que a gente tiver a cidade toda forrada com nossos azulzinhos de campanha, as pessoas vão entender. Agora é a hora de mudar. Né? Agora é a hora de Tonete prefeito e os vereadores do PT e da coligação toda ocupando espaço na Câmara. Então, gente, vamos juntos até a vitória, com força, até o final da campanha. E antes de ter vitória, vamos ter o comida do João. Vamos ajudar vocês também.